Mais uma análise de questão, agora uma questão discursiva. Vamos lá. Considere um chuveiro elétrico no qual a temperatura da água pode ser selecionada pelo usuário entre a temperatura ambiente e 50 graus Celsius. A resistência do chuveiro dissipa energia elétrica em forma de calor para aquecer a água e é alimentada por um conversor CACC, de modo que a tensão pode ser alterada, variando assim a potência. Para levantar a característica dinâmica do sistema, um engenheiro aplicou um degrau de 0 a 40 volts no instante 10 segundos, com vazão de água constante, obtendo a resposta de temperatura mostrada na figura a seguir. Pode-se observar que, inicialmente, a água está em temperatura ambiente. Vamos focar no gráfico aqui, a resposta ao degrau desse sistema, a temperatura inicial de 25 graus, temperatura final de 35 graus, o instante inicial 10 segundos e ela estabiliza após aproximadamente 20-25 segundos, como podemos observar lá. Posteriormente, o engenheiro decidiu implementar um controle de temperatura em malha fechada, utilizando um compensador proporcional integral. GC de S é igual a Kp mais K sobre S. Com base nos dados apresentados e considerando que o sistema é linear e de primeira ordem, faça o que se pede nos itens a seguir. Letra A. Obtenha a função de transferência de malha aberta sem o controlador, que relaciona a tensão de entrada com a temperatura de saída. Bom, para fazer essa análise, a gente volta lá no gráfico de resposta ao degrau. Mesmo que ele não tivesse indicado para nós que o sistema era de primeira ordem, a gente poderia deduzir pela característica da resposta. Esse tipo de resposta aqui é bem típico, é bem comum em sistema de primeira ordem. É o que mais ocorre. A gente tem uma constante vezes e elevado a menos t. E elevado a menos uma constante de tempo t. No tempo. A resposta no tempo. Esse tipo de resposta aqui, ele pode ser modelado da seguinte forma. Um modelo de primeira ordem pode ser escrito como G igual a K, tal S mais 1. Esse modelo de primeira ordem, ele pode ser, a gente pode modelar os parâmetros K e tal, observando justamente a resposta ao degrau do sistema. O parâmetro K é o ganho natural da planta. Então, eu não estou falando aqui de um ganho proporcional, de um ganho integrador, um ganho da forma de controle que eu estou aplicando, é apenas o ganho da planta. E se nós aplicamos um degrau de 40 volts e tivemos um acréscimo de 10 graus, podemos modelar o ganho como a variação da saída sobre a variação da entrada. Isso vai nos dar que para cada eu subir 10 graus Celsius para uma entrada de 40 volts. Então o meu ganho é de 0,25 graus Celsius por volt. Isso aí a gente pode considerar, a questão que a gente pode considerar é o seguinte, porque a gente fica fácil de lembrar. Uma outra forma de escrever a função de transferência é como y sobre u, saída sobre entrada. Então fica fácil lembrar que essa relação de ganho é simplesmente o valor da saída, a variação do valor da saída sobre a entrada. É o que a gente fez aqui.
10 graus Celsius sobre 40 volts. Então esse é o nosso K. Para calcular o nosso tal é a constante de tempo desse sistema de primeira ordem. O sistema de primeira ordem, ele vai subir, o tempo de subida dele a aproximadamente 63% do valor final é essa constante de tempo, 1 tal. Então, a gente tem aqui que em 5 segundos, 15 menos 10, ele subiu de 25 para aproximadamente 31. Isso aí dá em torno de uma subida de 60%. Então, a gente tem o valor do tal como 5 segundos. Resultando em a minha G igual a 0,25 sobre 5S mais 1.